Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bênção de Deus, mais uma vez, estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 10. Já a lição de número 10, né, irmãos, da nossa revista Como o Tempo Passa Rápido. Já a lição 10, que tem por título As Profecias Despertam e trazem esperança. Meus amados irmãos, o texto áureo para essa lição está no livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 3, aonde diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A verdade prática diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Eu coloquei nessa apresentação a leitura bíblica diária, não é, irmãos? É algo que para muitos passa despercebido ali na lição, mas eu diria que é uma coisa muito importante. Eu comecei a fazer a leitura bíblica diária e eu vi que é muito importante. Então, os irmãos, coloquem isso na sua programação, todos os dias abrir a sua revista da Escola Dominical e fazer a leitura do dia, tá certo? E ver o comentário. Por exemplo, hoje é quarta-feira, eu estou gravando a aula essa semana atrasado, na quarta-feira. Na quarta-feira, a leitura está em Amós, capítulo 9, verso 14. A epígrafe da lição diz assim: Deus confirma a promessa de restaurar o seu povo. E tem a leitura lá de Amós, tá certo? Então, é muito interessante fazer essa leitura diária. Continuando aqui, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 3 livros essa semana. Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos dos 4 a 10, no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 3, e Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Primeiro Jeremias 1, de 4 a 10, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. E não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e para edificares e para plantares. Joel, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Também, irmãos, Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Amados irmãos, os objetivos dessa lição são destacar a atuação ministerial do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores e entender o propósito da mensagem do livro de Apocalipse. E também, irmãos, eu vou também comentar com os irmãos, fazer algumas considerações sobre profecia, sobre profeta, sobre mensagem profética. Está uma lição muito interessante e eu aconselho os irmãos a acompanharem até o final. Bom, para começar agora, propriamente dito, a nossa pré-aula, os livros proféticos do Antigo Testamento, eles se dividem em profetas maiores e profetas menores, tá certo? Lá no Antigo Testamento. Agora, com uma observação que é uma dúvida comum entre as pessoas que leem a Bíblia. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, essas dúvidas aí, nós já sabemos. Eu falei, você sabe, mas sempre tem um novo convertido, sempre tem alguém que há muito tempo não escuta e ele acaba esquecendo. Quando você cria uma senha no banco e você fica algum tempo sem usar aquela senha, com o tempo, e não é muito tempo, 60 dias, 90 dias, você já tem que ir lá no banco pedir para fazer uma senha nova, porque os detalhes você esquece. Então, a designação profeta maior e profeta menor, né, irmãos, ela é uma designação que serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância dos seus autores. Uma outra observação interessante é que na semana passada, na aula da semana passada, eu falava sobre os livros históricos. Os meus alunos saíram da aula recitando os livros, desde o Pentateuco, desde o Gênesis, e entrando nos livros históricos, a partir de Josué, até Cantares de Salomão. No caso, foram os históricos e os poéticos. Então, eles saíram recitando. E ontem, inclusive, no culto, já que eu estou gravando a aula na quarta, ontem foi terça, ontem no culto de doutrina, eu pedi para os alunos da escola dominical levantarem a mão, para os demais verem a importância da escola dominical, e pedi para eles recitarem comigo a sequência dos livros da Bíblia que eles aprenderam. Porque na semana passada eu fiz também uma abordagem sobre cada livro da Bíblia Sagrada, não é? Então, eles recitaram comigo, do Gênesis a Cantares de Salomão. O ideal seria que, no final dessa aula, eles pudessem recitar também os 5 profetas maiores e os 12 menores, não é? Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores vão de Oséias até Malaquias, não é? Então, o ideal seria eles recitar com os alunos o livro, mesmo que o aluno nunca tenha lido, de repente ele aprender a sequência, vai estimular o interesse, né, em saber também o conteúdo do livro. Então, essa observação para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, apenas o livro do Apocalipse é classificado como livro profético. E a mensagem do livro do Apocalipse desperta, não é, irmãos? E, ao mesmo tempo, produz a esperança no povo de Deus, uma vez que fala, que narra acerca dos últimos acontecimentos, não é? Acerca dos últimos acontecimentos. Agora, a definição da palavra profética. Tem algumas coisas que eu acrescentei na lição para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, no Antigo Testamento, profeta vem do hebraico, não é? Nabi ou Nabi, que aparece mais de 300 vezes e vem da raiz verbal naba, tá certo? Ou nabá. Essa palavra significa o quê? O anunciador ou alguém que fala em nome de Deus, no nosso caso, né? Por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus, frequentemente recebidas por revelação ou por discernimento intuitivo. Então, existem outros termos, como, por exemplo, Roé, né, que aparece em 12 ocasiões do Antigo Testamento, e Rosé, que aparece em 18 ocasiões. E o significado dessas palavras é aquele que vê, ou seja, o vidente, tá certo?
Então, essas três palavras nós encontramos, por exemplo, no livro das Crônicas de Israel, Crônicas 29 e 29. Porém, Nabi é o termo mais usado, não é? É um termo mais usado, aparecendo por 300 vezes, como eu já falei, somente no Antigo Testamento. Então, temos alguns exemplos aí do termo profeta, tá certo? Então, o profeta é uma palavra que faz parte do texto bíblico. E nós podemos encontrar tanto na lei, como nos livros históricos, como também nos livros proféticos, né? O termo profeta, a palavra profeta. Então, irmãos, no Novo Testamento, a palavra comumente usada é profetés. Ela aparece cerca de 149 vezes no Novo Testamento, né? Substantivo profeteia significa profecia e é usado por cerca de 19 vezes no Antigo Testamento. E essas palavras aí, profetés e profeteia, derivam do grego, né? Pro quer dizer antes ou em favor de, e o termo femi, falar, ou seja, alguém que fala por alguém, tá certo? Ou por extensão seria um intérprete. E no nosso caso, um intérprete da vontade de Deus, não é? Alguém que interpreta a vontade de Deus. Agora, uma vez que nós já sabemos o que é profeta, nós podemos também falar acerca de focar um pouco na Bíblia e mostrar a diferença que há entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento. Vale a pena ressaltar para os irmãos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o profeta, ele era, segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, um porta-voz oficial da divindade. Isso tanto no sentido geral, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? O profeta, ele sempre foi o porta-voz oficial da divindade. E a missão do profeta era preservar o conhecimento divino e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus, né? É isso, profeta. Agora, além disso, eles têm uma função a mais, têm uma particularidade entre os profetas do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. No sentido geral, eles têm a mesma função, os mesmos objetivos, a mesma finalidade. São porta-voz de Deus e a missão era preservar o conhecimento divino e manifestar a vontade do único verdadeiro Deus. Agora, no Antigo Testamento, os profetas, eles foram homens que Deus levantou, não é? Durante os tempos sombrios da história de Israel. Você observa que nós vamos ter profetas, daqui a pouco eu vou falar, que profetizaram para Judá, e esses profetas que profetizaram para Judá, eles, e tanto para Judá como para Israel, tanto para o reino do norte como para o reino do sul, eles profetizaram para anunciar o juízo de Deus, para denunciar a idolatria, denunciar a frieza do povo, e anunciar o juízo e logo após a redenção de Deus. Então, no Antigo Testamento, os profetas foram homens de Deus que Deus levantou durante os tempos sombrios, não é? Por exemplo, quando o povo andava em desobediência. Pastor Elinaldo Renovato, ele diz assim, no Antigo Testamento, esse ofício, ou seja, o ofício de profeta, era de âmbito nacional, não é? Quando Deus levantava um profeta, ele lhe conferia a missão de falar em seu nome para toda a nação, inclusive também para os povos estranhos, tá certo? Pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz assim, na teologia, o período do surgimento dos profetas é nomeado de profetismo. Olha que interessante. Aludindo ao movimento que surgiu no século 8 a.C., e tinha por objetivo restaurar os objetivos do profetismo. Isso aqui é interessante prestar atenção. Qual era o objetivo dos profetas no século 8, a partir do século 8, ali antes de Cristo? O objetivo eram alguns, restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, a crença no único e verdadeiro Deus, combater a idolatria, denunciar injustiças sociais,
proclamar o dia do Senhor e reacender a esperança messiânica num povo que já não podia esperar contra a esperança, não é? Então, essas eram as missões do movimento do profetismo, aonde surgiram os profetas no Antigo Testamento. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles ainda podem ser classificados como orais e literários, ou seja, houveram profetas que profetizaram e as suas profecias não compuseram um livro, tá certo? Por quê? Porque a sua profecia ela foi citada por outro autor, ela foi registrada, ela tem base bíblica, né? Ela tem respaldo bíblico, ela existiu, mas ela não foi registrada no livro, mas foi citada por algum autor, alguém anotou lá a profecia. E teve aqueles profetas, tiveram aqueles profetas literários, ou seja, aqueles que anotaram sua profecia, ou alguém anotou e compôs um livro com as profecias dele. Então, dentro dos profetas orais e literários, aqui eu trouxe um exemplo para os irmãos. Por exemplo, quem foram os profetas orais? Foram homens que foram chamados para o ministério profético. Lembrando que isso aqui não é qualquer pessoa. São homens que foram chamados para o ministério profético e não deixaram registros escritos, embora outras pessoas escreveram acerca dele e de suas profecias. E nós temos alguns na Bíblia Sagrada, irmãos. Como, por exemplo, nós temos pelo menos aí 11 na Bíblia Sagrada. O profeta Gade, tá certo? Lá em 1 Samuel, profeta Natã, aí está a referência na apresentação para os irmãos. Profeta Aías, profeta Senaías, profeta Azarias, profeta Hanani, profeta Jeú, profeta Jaaziel, profeta Elias, profeta Micaías e o profeta Eliseu. E tem outros mais, tá certo? Aqui eu citei 11, mas tem outros mais que nós encontramos no texto sagrado. Pastor, citei um contexto? Vou citar um termo conhecido, a peleja lá de Josafá. Não é? Nessa peleja não tereis de pelejar. Não é? A Bíblia diz que levantou um profeta de nome Jaaziel. É esse Jaaziel que eu citei aqui, de 2 Crônicas, capítulo 20, e versículo de número 14. São os profetas chamados de profetas orais. Eles profetizaram, foram chamados por Deus para isso. Só que não deixaram registros escritos, embora sejam citados, não é? A Bíblia atesta que eles existiram, mas não há registros assim escritos das suas profecias, apenas que eles profetizaram. Agora existem os profetas da escrita, tá certo? Então esses profetas, eles escreveram depois de terem sido profetas da palavra. Eles profetizaram e depois foi registrada sua profecia. Na Bíblia Sagrada nós temos 17, sendo, irmãos, 5 deles são classificados dos profetas da escrita, 5 são denominados profetas maiores, não é? Que vai de Isaías até Daniel, do profeta Isaías ao profeta Daniel, e 12 dos profetas da escrita são chamados de profetas menores, não é? Lembrando que vai de Oséias a Malaquias. Agora, só reforçando aquela palavra que eu já falei, eles são chamados de profetas maiores e menores, não é? Não por causa da sua importância. Não é que o profeta maior seja mais importante que o menor e vice-versa, tá certo? Essa questão aí de maior e menor diz respeito ao conteúdo do livro e ao tempo em que eles profetizaram, o período da profecia, a duração, digamos assim, do ministério profético, tá certo? Então, é muito interessante aí. Agora, ainda sobre o Antigo Testamento, eu posso destacar aqui algumas funções, não é? Que está baseado lá no texto áureo da lição. Para eu não voltar aqui à apresentação, eu vou pegar aqui a revista, lá no texto áureo da nossa lição de número 10, nós encontramos quando Deus estava incumbindo, não é, o profeta Jeremias, ele disse assim ao profeta Jeremias, ele disse, mas o Senhor diz,
não temas, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, né, para te livrar, diz o Senhor. Aí a Bíblia diz, versículo 9, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Ou seja, Deus está ungindo Jeremias, profeta. Aí ele disse assim, e te ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Ou seja, Deus mostrando aqui, quando ele unge o profeta Jeremias o ministério profético, quando ele separa, anuncia para o profeta Jeremias que ele estava separando ele para o ministério profético, ele anuncia para Jeremias as funções, não é, do profeta no Antigo Testamento. Então, além de transmitir a mensagem de Deus, o profeta Jeremias recebe outras atribuições, como, por exemplo, ungir reis, né? Aconselhar reis, e ser consultado pelas pessoas, tá certo? Então, os oráculos, ou seja, as consultas feitas dos santos profetas, que estão no cânon sagrado, né? Os homens de Deus que estão anunciados na Bíblia Sagrada, não estão à mercê do julgamento humano, porque o profeta, mais à frente eu vou falar para os irmãos, que não é uma pessoa que se autocandidatou profeta, não, como tem hoje em dia, pessoas que se autodenominam algumas coisas da igreja. Os profetas da Bíblia Sagrada, eles foram comissionados por Deus, Deus a escolheu. Você vê que Deus escolhe Jeremias, ele diz, sim, eu não posso, porque eu sou como uma criança. E ele diz, não diga que você é como uma criança, foi eu que lhe chamei, né? Então você observa que os profetas, ele também eram consultados pelas pessoas. Eram homens constituídos por Deus que tinham, inclusive, essa missão. E as consultas que se faziam a eles, elas não estão sobre, assim, o julgamento humano, porque eram consultas feitas a homens de Deus, orientados pelo Espírito Santo já naquela época. No Novo Testamento, né, eu falei um pouco sobre o Antigo, profeta no Antigo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, me perdoe, os profetas eram homens no âmbito nacional, que profetizaram em meio ao caos, para anunciar a palavra de Deus, denunciar idolatria, esfriamento espiritual, juízo de Deus, não é? Uma série de coisas. No Novo Testamento, os profetas eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo, não é? E cuja motivação e interesse principais era a vida espiritual e pureza da igreja. Então você observa que se no Antigo Testamento tinham palavras de âmbito nacional e até para nações que não eram a nação de Israel, agora no Novo Testamento nós temos homens falando sobre o impulso do Espírito Santo, cuja motivação e interesse principal era a vida espiritual e pureza da igreja, não é? Então, sobre o novo concerto, ou seja, no Espírito Santo, eles foram levantados pelo Espírito e foram revestidos pelo poder do Espírito Santo para trazer uma mensagem da parte de Deus ao povo, à igreja, tá certo? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz assim, portanto, os profetas são ministros pregadores, cuja prédica pode ser uma mensagem de edificação, exortação e consolação dos crentes. Não é interessante isso? O objetivo do Novo Testamento é a igreja. Então, na igreja primitiva e em Antioquia, por exemplo, haviam homens que exerciam esse ministério. Então, a gente lê aqui, eu vou ler com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Vou abrir aqui a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e versículo de número 1, diz assim, diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Está escrito na Bíblia. Haviam alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém,
que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, né? Então, inclusive, Saulo está incluído lá no grupo de profetas e doutores. Em Atos 15, 23, nós temos o profeta consolando, fortalecendo e aconselhando, tá certo? Lá no livro dos Atos, capítulo 15, versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus, ó. E por intermédio deles escreviam o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Sicília, saúde. Né, irmãos? Então, nós temos os profetas de Deus, né, homens de Deus, que escrevendo, tá certo? Fortalecendo, consolando e aconselhando. É bem verdade, queridos, que também o título de profeta ele poderia ser usado para designar o ministério de alguns obreiros, tá certo? Em virtude da natureza sobrenatural do ministério, pela abundância, não é, de inspiração com que proclamavam os oráculos de Deus, a sabedoria de Deus, a mensagem de Deus. Então, algumas características do ministério profético no Novo Testamento são: proclamava e interpretavam, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus, não é, por chamada divina, exerciam o dom da profecia e, às vezes, também prediziam o futuro, né? Então, são características do ministério profético no Novo Testamento. Algumas características dos profetas na Bíblia Sagrada, algumas particularidades. É importante a gente ver isso aqui para a gente comparar com o suposto ministério de profeta dos dias atuais. Por exemplo, preste bem atenção como eram os profetas da Bíblia Sagrada, não é? Então, os profetas, eles pregaram tudo o que diz respeito à vida e à piedade. As mensagens dos profetas, irmãos, foi entregue às gerações futuras, não é? Preparando as gerações futuras para o tempo do Evangelho. Então, os profetas eram pessoas que falavam em nome de Deus e também eram conhecidos como homem de Deus, servo de Deus, atalaia, tá certo? E mensageiro do Senhor. Agora, sobre os profetas da Bíblia especificamente, nós podemos falar algumas características dele. Por exemplo, os profetas não eram homem qualquer, não eram homens qualquer que se autodominavam, né? E tinha toda uma roupagem, eu vou falar sem querer ser irônico ou maldoso, tá certo? Os profetas da Bíblia Sagrada, eles não se fantasiavam de profeta. Eram homens que tinham um estreito relacionamento com Deus. Então, por estar em perfeita harmonia com Deus, os profetas compreendiam, não é, melhor do que qualquer outra pessoa, os propósitos divinos e muitas vezes tinham o mesmo sentimento de Deus. Por que isso, irmãos? Por que eles compreendiam melhor do que qualquer outra pessoa os propósitos divinos? E muitas vezes tinham o mesmo sentimento de Deus. Porque os profetas eram homens que tinham um estreito relacionamento com Deus, né? Também, eram pessoas que buscavam o bem do povo, né? Olha que característica interessante dos profetas da Bíblia. Homens que buscavam o bem do povo, era o interesse dos profetas, era esse, o bem do povo. Então, eles advertiam o povo contra a confiança na sabedoria, tá certo? Contra a riqueza, contra poderes humanos e falsos deuses. E, além disso, eles tinham profunda sensibilidade diante do pecado e do mal, e não toleravam crueldade, imoralidade e injustiça social. Por quê? Porque os profetas eram pessoas que buscavam o bem do povo, tá certo? Eles não buscavam o bem única e exclusivamente da sua família ou da sua pessoa, eles buscavam o bem do povo. Também o profeta na Bíblia Sagrada, ele tinha um estilo de vida característico, não é? Se nós observarmos a maioria dos profetas, eles abandonaram as atividades corriqueiras da vida
para viverem exclusivamente para Deus. Então, eram pessoas que adotaram um estilo de vida de santidade, tá certo? Tem uma particularidade nessa história, é que alguns profetas, eles chegaram a levar a vida solitária. Agora, com um detalhe, mesmo tendo uma vida solitária, eles não fugiram da responsabilidade ao qual foram comissionados. Se isolaram, adotaram um estilo de vida característico de alguém que é separado por Deus para uma missão. E, por causa dessa consciência, não fugiram da responsabilidade para o qual eles foram comissionados, que são as atividades de um profeta. E também os profetas, eles anunciavam eventos futuros, não é? Então, muitas das profecias, das mensagens dos profetas, eles diziam respeito a eventos futuros. Por exemplo, eu vou falar alguns eventos. A destruição de Samaria pela Síria, né, do Reino do Norte. A destruição do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, pelos babilônicos. A vinda do Messias, né, irmãos? E outros eventos que ainda estão, inclusive, para se cumprir, como, por exemplo, a grande tribulação, a vinda de Jesus e o reino do Messias. Não é? Então, algumas coisas que, inclusive, estão para acontecer, outras que estão acontecendo e outras que já aconteceram. Então, os profetas também anunciaram eventos futuros. Agora, sobre o ministério profético na Bíblia Sagrada. Primeiro, eu vou falar algumas coisas que eu vou reforçar, outras eu vou trazer por novidade. Então, o chamado do profeta. Então, o ministério profético, ele começava com a experiência da vocação divina. Como é isso? É assim, eu vou explicar para os irmãos. Não existia uma autocandidatura. Os profetas, eles não se candidatavam, tá certo? Eles não diziam, Senhor, eu quero ser profeta. Ou simplesmente aquelas pessoas que hoje em dia têm por costume ligar para você e dizer, eu só estou ligando para avisar. Ninguém se ajoelhava e dizia, Deus, eu só estou me ajoelhando para avisar que agora eu sou profeta. Não. Quando fala da experiência da vocação divina, diz respeito que não existia autocandidatura, mas existia a candidatura do alto. Ou seja, era Deus quem levantava e escolhia os seus profetas. Não eram os profetas que se escolhiam. Deus escolhia os seus profetas. Por quê? Enquanto os homens baseavam-se na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia de questões interiores, não observáveis e não palpáveis. Né? Por exemplo, se a gente for observar, quando eu fazia o curso de teologia, eu me escandalizei algumas vezes com alguns professores. Por exemplo, o professor, quando foi falar do rei Davi, foi a primeira vez que eu vi alguém esculhambar o rei Davi, quando ele disse assim, Davi, o rei, ele foi um sanguinário. Você imagina, lá no Nordeste tem um termo chamado, vou falar aqui para os irmãos, sem nenhuma maldade, que no Nordeste tem um termo chamado cabra de peia. Cabra de peia é um homem que foge da polícia, é um camarada que não vale nada, um delinquente, não é? Então ele disse, Davi era um cabra de peia. Eu disse, misericórdia, Jesus. Esse rei Davi era um sanguinário. Tu imagina matar um exército e mandar trazer o prepúcio do exército inteiro. E falou uma série de outras coisas. Era mulherengo. Foi olhar a mulher dos outros tomando banho. Foi assistir o Big Brother dos dias atuais. E agora isso aí, irmão, sabe o que é? É a maneira do ser humano ver. Você observa, ele observa a aparência, as qualidades que são palpáveis ou visíveis ou sentidas pelos sentidos humanos. Agora, Deus, ele se valia de questões interiores, que não são observáveis por nós, nem palpáveis por nós. Por exemplo, Deus, porém, olhou para Davi e disse, achei um homem segundo o meu coração. Né? Estava lendo essa semana sobre Jefté, e a história de Jefté, um dos juízes de Israel, diz que Jefté era um homem valente, um homem de guerra, um homem valoroso. Aí a Bíblia diz assim, porém, filho de uma prostituta. Né? Ou seja,
A Bíblia exalta uma série de qualidades de Jefté e depois derruba. Diz, porém, ele era filho de uma prostituta, ou seja, não servia. Mas foi usado por Deus como juiz para libertar o povo de Israel. Ou seja, semelhantemente, quando Deus ia escolher o profeta, os termos de Deus eram diferentes. Não é porque Deus observava se valia de questões interiores. Então, os profetas eram chamados por Deus e eles eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Muito interessante. Sobre o ofício profético, eles eram chamados agora sobre o ofício. O profeta, irmãos, ele era um porta-voz, ou seja, um embaixador de Deus entre os homens, não é? Um contraste nítido entre o sacerdote, o ministério do sacerdócio e o do profeta, ele poderia ser facilmente identificado. Vamos lá, vamos relembrar. O que faz o sacerdote? O sacerdote é o representante do povo diante de Deus. O sacerdote pega o povo e conduz o povo a Deus. É o que eu faço como pastor. Pego o povo e levo o povo à presença de Deus. Agora, o profeta é aquela pessoa que representa Deus diante do povo. Se Deus me concedeu o dom da profecia, eu vou ser o porta-voz de Deus para o povo. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou profetizando a palavra para o povo. Ou seja, eu estou sendo porta-voz de Deus para as pessoas. Falando dos profetas da Bíblia, a diferença era essa. O sacerdote, ele era um representante do povo diante de Deus. O profeta, um representante de Deus diante do povo. Né, irmãos? Fácil compreender isso. Então, é assim, a voz dos profetas era a voz do próprio Deus. Então, os profetas, eles falavam em nome do Criador, não é? Geralmente por meio da célebre frase que diz assim diz o Senhor. E outra coisa é que Deus havia condenado as práticas adivinhatórias dos cananeus, não é? Conforme lá no livro de Deuteronômio. Mas Deus permitiu que os profetas fossem consultados. Por que Deus permitiu que os profetas fossem consultados? Porque os profetas, primeiro, nós aprendemos anteriormente, foi Deus quem escolheu eles. E eles tinham por ofício ser representantes de Deus. Então, eles representavam Deus, tá certo? Então, por esse motivo, Deus permitiu, não é, que os profetas fossem consultados. Então, qual era a missão do profeta? Então, como homem entre os homens, ele poderia carregar para si a responsabilidade de ser o porta-voz de Deus. É por isso, irmãos, que os profetas relutavam diante dessa chamada. Por quê? Porque o comissionamento ou encargo de profeta era demasiadamente pesado. Né? Você imagina, é um homem diante de homens. É um homem, você imagina chegar diante de um rei e dizer assim, você está errado. É algo duro. A Bíblia tem alguns termos, por exemplo, o profeta Jeremias é chamado profeta chorão. Mas o encargo, irmão, era pesado, tá certo? Mas a glória da revelação atraía-os de tal modo que eles não conseguiam se esquivar desse ministério. Tem um hino que ele fala, que vez por outra, que é cantado hoje em dia, que vez por outra eu medito naquele trecho, que diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou a glória de Deus sobre a sua vida, não consegue se separar dela. Pode até se afastar, se desviar por um tempo, mas é atraído. Quando lembra que há um tempo determinado para Jesus voltar, né, irmãos? Então, então, perdoe, eu perdi o raciocínio, fui ver outra coisa aqui. Então, vamos para frente. Daí eu volto daqui a pouco. Então, quando os profetas, lembrei, quando eles pensam em voltar para trás e lembram da glória de Deus, então eles não conseguem, eles são atraídos, não é? Para o ministério glorioso. Eram homens, irmãos, profundamente piedosos. Então, a devoção se permutava com a coragem, não é? Na consecução do propósito de denunciar, exortar, condenar
e consolar suas gerações. É assim, ó, Deus, em sua onisciência, ele escolhia os valentes, não é, certos, para combater o bom combate. Então, eu já falei, foi Deus que comissionou os profetas. E no Antigo Testamento, os profetas, os irmãos observam que eram homens que não se calavam diante das adversidades. Foram homens perseguidos, sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Não é? Não são profetas que correm quando se levanta um endemoniado na igreja, não. São profetas que enfrentavam reis, enfrentavam nações, né, irmãos? Enfrentavam multidões de pessoas que queriam contrariar as verdades do Senhor. Os profetas maiores, não é? Como eu já falei, a diferença ali entre maior e menor não diz respeito ao grau de importância, mas o período em que eles profetizaram e até o conteúdo do livro. Então, a palavra grega profetés significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada era nabi, como eu já disse aos irmãos, que aparece cerca de 300 vezes nos textos do Antigo Testamento. E nabi como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então, os profetas, eles tinham acesso à presença dos reis, lhe ofereciam assessoramento, não é? Lhes ofereciam assessoramento e, quando necessário, eles também censuravam os atos do rei. O dicionário Vini, irmãos, ele atesta que o termo grego para profecia é profeteia, como eu já anunciei para os irmãos, que significa, aqui só relembrando, descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado ou com referência ao futuro. Então, a Bíblia Sagrada, ela registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas, não é? Um pouco sobre os profetas maiores. Profeta Isaías e Jeremias. Né? Eles ambos profetizaram no reino de Judá. Já falei qual foi o período, né? O período difícil para o povo. Então, no reino do sul, né? de onde proveu, de onde ascendeu a linhagem do Messias, de onde saiu o Messias, por exemplo, que foi de Judá. O reino do sul era formado pelas tribos de Judá e Benjamim, não é? Governado por descendentes do rei Davi, como a gente aprendeu, inclusive, na escola bíblica dominical. Eles, então, foi lá em Judá onde se desenvolveu o ministério profético do profeta Isaías e do profeta Jeremias. O profeta Isaías, o que é que ele denuncia em Judá? A rebeldia do povo, e ele aponta o cativeiro como juízo divino. O profeta Isaías também predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, como, por exemplo, o seu nascimento a partir de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Já o profeta Jeremias também anunciou sobre a queda de Judá por causa do pecado. Também anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo, não é? Como um renovo de justiça. Lá no livro das Lamentações, nós temos o clamor, Lamentações do profeta Jeremias, não é? Nós temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Então, esses profetas Isaías e o profeta Jeremias, eles anunciaram o despertamento e também a esperança do povo. Ainda sobre profetas maiores, nós temos o profeta Ezequiel e o profeta Daniel, que profetizaram no exílio da Babilônia, tá certo? Lá no exílio babilônico, lá na Babilônia. Então, nesse período, Judá já tinha sido levado para o exílio e o coração de Judá estava obstinado. Lógico, foram arrancados da sua terra e levados para o exílio. O profeta Ezequiel é levantado para admoestar o povo dentro do cativeiro, lá dentro da Babilônia. E lembrar que a restauração requeria arrependimento, tá certo? E prenunciou a Cristo como pastor e rei.
Também o profeta Daniel foi para o exílio, foi levado para o exílio. Todo mundo conhece a história de Daniel e seus amigos, não é? É como começa o livro do profeta Daniel. Daniel é levado, são escolhidos jovens nobres, formosos de aparência, entendidos de toda ciência e sabedoria, e dentre eles estava Daniel, Misael, Azarias, não é? Daniel e seus 3 amigos, e Misael. Então, Daniel também foi para o exílio, porém, ele foi separado como um dos oficiais da corte. Né? Tem toda aquela história lá do livro do profeta Daniel. Daniel entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus revela a Daniel, tá certo? O tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo e o advento do anticristo, inclusive o julgamento final. Então, as profecias de Daniel e Ezequiel, elas despertam a esperança de reconciliação do povo com Deus. Tá certo? Também, queridos, acerca dos profetas menores. Vou fazer algumas considerações. Dos profetas, 2 profetas menores, eles profetizaram no Reino do Norte, ou seja, para Israel, não é? Cuja capital era Samaria. Foi o profeta Amós e o profeta Oséias. Amós, ele profetizou quando Israel vivia em grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, como, por exemplo, algumas ações do povo do Reino do Norte, suborno, corrupção e injustiça, tá certo? Em razão disso, Amós anunciou o cativeiro assírio como julgamento. Já Oséias é uma das mensagens mais duras, irmãos, da Bíblia Sagrada. É a mensagem de Oséias. Não é fácil você pregar em Oséias. Já preguei algumas vezes no livro do profeta Oséias, e é uma mensagem que, enquanto você está explicando a história e as motivações de Oséias, o povo não dá glória a Deus, não. Ninguém diz nem amém, porque é uma mensagem dura, não é? Oséias, ele condena a infidelidade de Israel, não é? Que, como comparado a uma meretriz, traiu e abandonou o seu Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Então, como consequência, a nação de Israel, tá certo? O Reino do Norte foi conduzido ao cativeiro da Síria. Então, apesar dos erros, os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo, tá certo? Havia uma promessa de restauração que fora anunciado pelos profetas. Agora, os profetas para exílio, né? Os profetas de Judá para exílio são 4. Profetizaram antes do exílio. O profeta Joel, profeta Miqueias, profeta Abacuque e o profeta Sofonias. Então, nós temos que Joel, em resumo, pregou o arrependimento e traz como marca a profecia sobre o derramamento do Espírito Santo. O profeta Miqueias, que é pouco falado, não é, irmão? Nesse dia eu vou pregar sobre Miqueias. Ele denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Profeta Abacuque, não é? Profetizou também antes do exílio. Ele reclamou, não é? Da violência, do litígio e da sentença distorcida. Também anunciou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. E o profeta Sofonias, ele apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração dos remanescentes. Você percebe que os 4 profetas que profetizaram antes, menores, não é? Profetas menores, que profetizaram antes do exílio, eu falei dos maiores anteriormente, agora os menores. Os 4 profetas menores que profetizaram antes do exílio, eles abordaram o juízo, mas eles enfatizaram também a misericórdia divina em prover o livramento e a restauração da nação. Agora, depois do exílio, nós temos 3 profetas, né? O profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Então,
o profeta Ageu, ele persuadiu o povo a reconstruir o templo, não é? E Deus prometeu prover os recursos da reconstrução. E também ele assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a glória da primeira casa, né? Uma das marcas aí conhecidas da igreja da profecia do profeta Ageu. Profeta Zacarias, também é um profeta depois do exílio, não é? Ele animou o povo de Zorobabel a concluir o templo, não é? Com a mensagem que não seria por força nem por violência, mas pelo Espírito. Também uma frase aí conhecida, né, do profeta Zacarias. Também o profeta Zacarias anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. E por último, o profeta Malaquias, não é, irmãos? Que repreendeu ali o relaxamento, desleixo dos sacerdotes, o pecado do povo e a negligência com os dízimos e ofertas, né? O livro do profeta Malaquias é o livro que encerra o cano do Antigo Testamento e conclui esse encerramento com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora os demais profetas, não é? Por exemplo, o profeta Jonas, ele foi enviado para pregar em Nínive, capital da Síria, e a mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Não é? 150 anos depois, surge o profeta Naum, que profetizou a condenação de Nínive. Então, os assírios foram destruídos pela insistência em praticar crueldade. Depois vem o profeta Obadias, que denunciou a soberba dos edomitas, né? Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. E por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria posteriormente restaurada. Agora um pouco sobre o livro do Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. A autoria do livro do Apocalipse, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, assevera que o termo grego apocalipsis significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então, no versículo de abertura, o livro atesta ser revelação de Jesus Cristo. Inclusive, quando eu estou ensinando sobre o livro do Apocalipse, eu também faço essa observação. Porque algumas pessoas que nunca leram a Bíblia, para variar, acreditam em lendas. E dizem que o livro do Apocalipse é um livro extremamente difícil de entender. Mas não é extremamente difícil, porque o livro do Apocalipse não é um abismo, um poço sem fim. O livro do Apocalipse é uma revelação, e revelação de Jesus Cristo. Revelação é algo que é mostrado, é algo que é revelado, é algo que estava obscuro e Deus resolveu mostrar. Então, nós observamos que no livro, logo no versículo de abertura, a gente tem essa verdade. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E ele assegura, lá no versículo 1 ainda, que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o propósito, o apóstolo João como seu autor. Então, no versículo 1, nós temos revelado, não é? De quem é a autoria, João, o propósito, mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, e os destinatários, tá certo? É a revelação de Jesus Cristo à sua igreja. Os destinatários, não é? São identificados pelas 7 igrejas da Ásia Menor, não é? Na ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Então, o livro do Apocalipse, semelhantemente, Malaquias encerra o cânon do Antigo Testamento, o livro do Apocalipse encerra o cânon do Novo Testamento e revela, em seu contexto, a vitória final do reino de Deus sobre as trevas. O livro do Apocalipse traz uma mensagem de esperança, né? Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, me perdoe, e as coisas que são e as que vão acontecer. Ou seja,
No livro do Apocalipse, nós temos registro do passado, do presente e do futuro, sendo que, no passado, João testificou da palavra de Deus, no presente, todos devem guardar as palavras da profecia, né, do Apocalipse, e no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus Cristo. Então, em resumo, irmãos, o livro do Apocalipse nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participarmos um dia da eternidade com Ele. As revelações do futuro desse livro atestam que Deus tem o controle da história, que Satanás será derrotado, que o pecado será banido, e aqueles que venceram herdarão a nova Jerusalém. Por isso, no Apocalipse, nós somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus, não é? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para concluir, irmãos, essa excelente lição, olha que lição maravilhosa essa. Eu posso dizer para os irmãos que a mensagem dos profetas, não é? É de suma importância para o despertamento do cristão. Os livros proféticos, não é? Lá nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas a todos nós. Também os fatos narrados, eles provam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas, não é? Eles nos servem de experiência de fé e produzem a esperança. Então, além disso tudo, quem eram os profetas? Só relembrando aos irmãos, eram porta-vozes de Deus, que foram chamados principalmente em períodos de apostasia, injustiça e imoralidade. Então, a principal missão do profeta era o quê? Chamar o povo ao arrependimento, anunciar o juízo divino, caso o povo não se arrependesse. Então, esses livros, não é, irmãos, eles foram preservados e foram inclusos no cânon sagrado por sua importância. Os livros proféticos, não apenas para seus destinatários, mas também para os cristãos da atualidade. Eles servem a todos nós, inclusive tem profecias que nem se cumpriram ainda e outras que estão se cumprindo. Eles são também para nós da atualidade, para que pudéssemos aprender e sermos edificados através dos escritos proféticos. Irmãos, que lição maravilhosa. Eu não acredito que algum cristão vai querer ficar fora da escola dominical do próximo domingo. Leia sua revista, dê mais uma lida na revista, se baseie nos comentários que eu fiz aqui, faça suas anotações, anote suas dúvidas, suas colocações, peça oportunidade ao professor para participar da aula, tire as dúvidas com ele, compartilhe, diga, olha, não diga assim, eu quero perguntar a você isso, não, para inquirir o professor, não, diga assim, eu estudei a lição e fiquei com dúvida nisso. E quero saber se o nobre irmão, o professor, pode responder. Tenho certeza que se o professor não responder naquela hora, mas ele vai, posteriormente, não é, esclarecer o irmão acerca da dúvida, ou pedir ajuda a alguém mais experiente, tá certo? Vá para a escola dominical. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Tá bom, queridos? Um forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu retorno fazendo o comentário da lição de número 11. Uma excelente aula e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.